Olá, meu querido aluno. Aqui é Bruno Galvão, seu professor de ciências. Seja bem-vindo a mais um Se Liga na Educação de Ciências. O assunto de hoje é estrutura celular. É um assunto voltado para você, aluno do 9º ano do ensino fundamental. E quais são os objetivos desta aula? Permitir que você possa entender a estrutura básica de uma célula, identificar as organelas celulares, bem como compreender as funções dessas organelas que estão presentes nas células. Bom, o que seriam células para começar? As células, então, elas são as menores partes estruturais e funcionais vivas que formam seres vivos. Há dois tipos de células: células procariontes e células eucariontes. Então, as células, muitas vezes o professor gosta de dizer assim, as células são como os tijolinhos ali que formam o nosso corpo. Para nós termos toda essa estrutura, nós precisamos de algo para formar essa estrutura corporal. E nós temos então como base dessa estrutura, como os tijolos dessa estrutura, as células. O que seriam as células procariontes? As células procariontes, elas são representadas por bactérias e cianobactérias. Elas não apresentam um núcleo celular definido. O material genético dela fica disperso no seu interior. Então, os procariotos, representados por bactérias e cianobactérias, eles não têm um envoltório nuclear, não têm uma membrana nuclear para deixar aquele núcleo bem definido. O DNA, que é a parte que significa que você tem ali o seu código genético, o DNA ele guarda seu código genético, ele fica disperso ali no meio do citoplasma de uma célula procarionte. Já a célula eucarionte, ela apresenta uma estrutura mais complexa, com núcleo bem delimitado por uma membrana nuclear. Aqui está uma figura mostrando, comparando uma célula procarionte com uma célula eucarionte. Reparei que eu coloquei uma seta vermelha indicando aonde que está o DNA dessas células, né? Onde que está aí o que seria o núcleo no caso do eucarioto e no procarioto que seria esse DNA disperso. Eu vou fazer aqui um desenho mais básico aqui no flipchart para você entender isso com mais clareza. Então, vou desenhar aqui uma bactéria, isso aqui poderia ser uma bactéria, e eu vou fazer o DNA aqui de outra cor. O DNA da bactéria, ele fica disperso aqui nessa região interna que nós chamamos de citoplasma. Agora, já uma célula eucariótica, ela tem um núcleo bem definido, tem uma membrana nuclear e o DNA fica dentro desse núcleo. Ele não fica disperso igual num organismo procarionte. O eucarionte tem um núcleo bem definido e, portanto, o seu material genético está ali preso dentro daquele núcleo, posso dizer assim. Bom, então nós já vimos que existem células que têm um núcleo bem definido e outras não, mas tanto os procariontes como eucariontes têm o quê? Material genético. Outra parte da estrutura das células, a membrana plasmática. A membrana plasmática ela é uma membrana semipermeável. O que é isso? Ela permite a passagem de algumas substâncias, especialmente água, que delimita e protege o espaço celular. Então essa membrana do lado de fora da célula vai ajudar a proteger a célula do meio externo, e também essa membrana ela vai deixar passar algumas coisas para dentro da célula. Senão, como que a célula ia receber nutrientes? Para a célula receber nutrientes, ela tem que deixar que os nutrientes passem por essa membrana. Então, ela tem uma membrana semipermeável, que permite a passagem de coisas, vamos dizer assim, que são necessárias para ela. Água, por exemplo. E temos também o citoplasma. Então, você tem lá a camada externa da célula, você tem aquele núcleo lá no meio, pensando aqui nos eucariotos, e entre o núcleo e essa camada, nós temos aquele espaço, que parece um espaço vazio, que na verdade é o citoplasma.
Vou mostrar aqui rapidamente naquele desenho que eu fiz um flip chart aqui, rapidinho. Essa região aqui toda aqui, ó, seria o citoplasma. Aqui é a membrana, membrana celular, membrana aqui, ó, que eu estou aqui passando aqui o pincel nela. E essa região toda aqui dentro, ó, é o citoplasma e aqui no meio o núcleo. Então essas são as partes básicas de uma célula. O citoplasma, então, o que ele seria? Um fluido composto principalmente por água e por substâncias como proteínas, açúcares e outros nutrientes. Lá é onde ocorre grande parte das atividades metabólicas das células. Então, no citoplasma da célula, onde ocorrem várias reações químicas que estão relacionadas à manutenção daquela célula. Agora vamos ver aqui uma figura que nós vamos entrar nas organelas que tem dentro dessa célula, especialmente no citoplasma da célula. Veja aqui, temos várias organelas. Olhando de cima para baixo aqui, eu vou citar algumas que nós vamos falar de todas, tá? Temos o lisossomo, o ribossomo, temos, descendo um pouco mais aí, temos centríolo, temos mitocôndria. Então, isso tudo aí que você está vendo aí, que está representado aí por essas setinhas, por essas linhas pretas, são organelas celulares. E nós vamos ver essas organelas agora. As organelas, então, elas estão presentes no citoplasma das células eucarióticas ou eucariontes. Elas são encontradas nesse citoplasma, então, essas organelas vão exercer suas funções. E cada organela vai ter uma função diferente uma da outra. Vamos ver isso. Essas funções estão relacionadas à vida e à sobrevivência da célula. Então, nós temos lá a estrutura básica da célula, que seria a membrana celular, temos o núcleo, que tem lá dentro o material genético, e fora do núcleo ali, nós temos aquela área toda ali que é o citoplasma. O próprio núcleo ele está dentro do citoplasma. Nesse citoplasma nós temos várias organelas. Essas organelas então vão ter várias funções para manter aquela célula viva. Vamos com a primeira organela, mitocôndrias. As mitocôndrias, elas têm um formato arredondado ou alongado e elas são responsáveis pela produção de energia da célula. E elas são essenciais para o metabolismo da célula. Então, veja a importância da mitocôndria. A mitocôndria é responsável pela produção de energia. E a produção de energia de cada célula do nosso corpo, da ponta da cabeça ao dedão do pé, ela é fundamental para que o nosso corpo como um todo funcione. Eu funciono porque eu tenho energia para gastar, que eu tenho energia para movimentar o corpo, para falar com você, por exemplo. Então é um papel importantíssimo da mitocôndria. Muitas vezes os alunos pensam assim, o núcleo é a coisa mais importante da célula. Não, não tem isso de mais importante não. Pensa aqui na mitocôndria. Se você não tiver produção de energia, você acha que a célula vai sobreviver? Não. Sem mitocôndria, morte da célula. Ribossomos, outra organela celular. Os ribossomos eles realizam a síntese proteica. O que seria a síntese proteica? Síntese de proteínas. Seria produção de proteínas. Só para você saber a importância de uma proteína, a parte estrutural do nosso corpo, quando a gente pensa em tijolo, a gente pensa em estrutura, né? Essa parte aqui que eu posso pegar aqui, essa estrutura que forma o corpo toda, dos ossos, a pele, tudo, depende de proteína. A proteína tem um papel estrutural para o corpo. Então, sem proteína, você nem formaria a estrutura da célula. Só na membrana plasmática, inclusive, nós temos a presença de algumas proteínas que ajudam na entrada e saída de certas substâncias. Então, as proteínas são fundamentais para que a célula possa sobreviver. Ou seja, estou dizendo para você também que sem ribossomo, a célula também morre. Retículo endoplasmático. Então, essa é uma organela membranosa que forma um tipo de rede. Nesse desenho aqui está mostrando já até uma divisão aqui, você vê uma colorida aqui de laranja, outra meio avermelhada, que são um retículo endoplasmático liso e rugoso. Fica próximo
o rugoso principalmente, ele fica bem perto do núcleo. Nós vamos ver essa divisão melhor aqui, ó. Veja aí, eu vou colocar aqui como letra A e letra B. Letra A, retículo endoplasmático granular ou rugoso. Esse retículo endoplasmático ele vai possuir ribossomos aderidos nele, por isso que ele chama de rugoso, é como se ele tivesse várias rugas. O granular, ele está cheio de grânulos, esses grânulos são os ribossomos. E por isso que esse retículo está relacionado à síntese de proteínas também. Porque lembra que o ribossomo ele produz proteínas, ele está relacionado à síntese de proteínas, mas ele produz proteínas, ele ajuda na produção de proteínas junto do retículo endoplasmático. Ele é associado ao retículo, por isso eles chamam o retículo endoplasmático granular, responsável por síntese de proteínas. Não preciso repetir como que sem proteína não tem jeito de existir a célula. E B, retículo endoplasmático agranular. Agranular significa sem grânulos, ou seja, ele é liso, ele não tem ribossomos. Esse retículo endoplasmático, ele tem uma função que está relacionada à produção de lipídios. Quando eu penso em lipídios, penso em gorduras. Ah, professor, mas gordura é ruim demais. Nada disso. Gordura é fundamental para o nosso organismo. Precisamos de proteínas, precisamos de açúcares, precisamos de gorduras também. Sem gordura também, não tem célula. Que fique claro que a maior parte da membrana celular, essa membrana em volta da célula, é formada de lipídios. Sem lipídios, sem célula. Complexo golgiense, ou muito comumente chamado de complexo de Golgi. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Bom, o complexo de Golgi ou golgiense, ele é formado por vesículas achatadas. O que ele faz? Ele vai modificar as proteínas e os lipídios que foram originados dos retículos endoplasmáticos. Então, o retículo endoplasmático é como se fosse uma fábrica. O retículo endoplasmático rugoso, ele foi lá e participou na produção de proteínas. Essa proteína, então, ela vai passar para o próximo setor dessa fábrica. Qual que é? O complexo de Golgi. Para quê? Para modificar essa proteína e deixar ela na conformação, que a gente pode pensar em formato, no formato que ela é funcional. E no caso dos lipídios também, produzidos pelo retículo endoplasmático liso, esses lipídios precisam de passar aqui pelo complexo de Golgi, que é o outro setor dessa fábrica, vamos dizer assim, para deixar esse lipídio na conformação correta, dar o acabamento desse lipídio, vamos dizer assim. Ou seja, o complexo de Golgi também é muito importante, não é verdade? Se você não tiver o processamento, se você não tiver um refinamento dessa construção da proteína e do lipídio, eles não vão ser funcionais. Se eles não tiverem função, o que acontece com a célula mais uma vez? A célula morre. Está aqui uma imagem de complexo de Golgi, aqui é interessante. Para você que está olhando para a tela aqui do televisor, à sua esquerda você tem um desenho representativo, são como bolsas achatadas mesmo. E à sua direita aqui na tela, de cinza, a gente tem uma imagem de microscopia eletrônica. Isso é uma imagem real, tá? Ela só fica nessa coloração aí, de tons de cinza, porque o microscópio eletrônico ele não vai mostrar cor também. Ele vai apenas capturar as dobras que tem aí nesse complexo para você conseguir identificar um complexo de Golgi. Bom, não acabou por aí. Além do complexo de Golgi, nós temos também os lisossomos. Os lisossomos, eles realizam a digestão intracelular por meio de enzimas digestivas. Então vamos pensar assim, né? A gente tem que se alimentar e aí lá no estômago a gente tem a digestão desse alimento. Agora, dentro de cada célula do nosso corpo também, tem alguns materiais que chegam lá que também precisam de sofrer digestão. Só que é uma digestão que nós chamamos de digestão intracelular. E é aqui que entram os lisossomos. Aí está representado aí por essa figura aí como se fossem umas bolinhas, e dentro dessas bolinhas aí, vamos dizer assim, você tem aí enzimas digestivas. As enzimas,
elas têm um papel muito importante na digestão em geral no nosso corpo e as enzimas são importantíssimas também para, de uma maneira geral, para acelerar os processos do nosso corpo. Sem enzimas, por exemplo, algumas reações químicas que acontecem no nosso corpo poderia demorar até milhares de anos para acontecer. Ou seja, sem enzimas no nosso corpo, sem vida. Outras organelas, agora os centríolos. Os centríolos, eles auxiliam na separação do material genético durante a divisão celular e podem formar estruturas de locomoção celular também, cílios e flagelos. Não está presente na célula vegetal. Então nós temos os centríolos aí na célula animal. O que seria isso então? Centríolos, eles seriam como, eles lembram fibras e na hora da divisão celular, que você tem lá 2 cromossomos homólogos, na hora da divisão celular você precisa de dividir esses cromossomos para essa célula depois virar 2 células. Então, na hora da divisão desses cromossomos, a gente tem os centríolos, que são como feixes que vão ajudar a puxar esses cromossomos e separá-los. São como se fossem várias cordinhas puxando um para cada lado, separando esses pares. Isso acontece na divisão celular. Quando nós formos ver sobre divisão celular, nós vamos ter uma ideia disso melhor, ou se você tiver a curiosidade de dar uma pesquisada, olha lá, divisão celular, mitose, meiose. Bom, agora esses centríolos também eles podem ser usados na locomoção de células, tendo cílios ou flagelos. Pensando em cílios, por exemplo, no nosso sistema digestório, nós temos vários cílios que ajudam a movimentar o muco, no nosso sistema respiratório. Nós temos vários cílios que ajudam a movimentar o muco que é produzido no nosso corpo e esse muco ele ajuda a eliminar as impurezas do nosso organismo. Então, esse muco que nós temos no nariz, ele é produzido para tirar impurezas que estão entrando no seu sistema respiratório pelo ar. E para tirar esses cílios, eles vão batendo assim, vão se locomovendo e empurrando esse muco para cima até você conseguir expelir esse muco. Peroxissomos. Essas organelas celulares realizam a oxidação de substâncias orgânicas. Vou dar um exemplo aqui de peroxissoma aqui, de uma enzima importante. Qual o papel dela? Uma parte do nosso metabolismo produz peróxido de hidrogênio. Peróxido de hidrogênio é o que você conhece como água oxigenada. A água oxigenada é tóxica para a sua célula. Só que o peroxissomo, ele consegue quebrar esse peróxido de hidrogênio, produzindo oxigênio e água. E oxigênio e água é ótimo para o nosso corpo. Cloroplastos. Agora nós temos aqui uma organela exclusiva de células vegetais, está relacionada ao processo de fotossíntese. Vacúolo. Essa aqui também exclusiva de células vegetais, está relacionada com o armazenamento de substâncias e o controle de entrada e saída de água na célula vegetal. E finalmente o núcleo. O núcleo eu vou falar rapidamente, porque nós vamos ter a próxima aula para falar só sobre o núcleo. O núcleo ele basicamente está localizado no centro da célula e ele acomoda o material genético. Eu não vou entrar em detalhes mais do que isso sobre o núcleo. Vamos falar bem detalhado do núcleo na próxima aula aí. Bastante interessante o assunto. E esses foram os pontos principais. Nós falamos do que é uma célula, né? Falamos que existem organismos procariontes e eucariontes. A célula procarionte não tem núcleo definido, eucarionte tem núcleo bem definido. Falamos de todas as organelas celulares e detalhe aqui para os cloroplastos e vacúolos que estão presentes só nos vegetais. Aqui algumas referências bibliográficas, caso você queira aí destrinchar um pouco mais sobre o assunto, ver alguns detalhes. No mais é isso que eu queria falar com você, aluno. Desejo a você bons estudos.